Elos que aprisionam. Em uma guerra de clãs só o amor poderá interromper a dor. Mônica de Medeiros pelo Espírito Elizabeth Mack. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Final. Mary, Aurora, minha irmã, não aguento tanto sofrimento. Elizabeth, sou eu, tia Mary. Mary levantou-se de um salto, desvencilhando-se dela. Mary, como ousa me tocar, sua rameira, assassina. Elizabeth, tia Mary, eu. Mary, assassina. Mary se jogou contra Elizabeth conseguindo esbofeteá-la 2 vezes antes que a moça conseguisse se defender, segurando os braços dela. Elizabeth, pare. Mary, eu vou matá-la. Elizabeth a empurrou. Os gritos de Mary atraíram Fanny. Mary, vou matá-la. Ela pegou um pequeno punhal que sempre carregava à cintura e avançou contra Elizabeth, que se desviou. Ao cair, Mary feriu-se na mão. Oliver entrou, seguido por Angus e Frank. Oliver, o que está acontecendo? Mary, ela tentou me matar. Frank, Elizabeth? Fanny, não é verdade, milord. Milady atacou. O punhal é dela. Mary, cale-se, sua vagabunda. Essa rameira me atacou. Angus, é o seu punhal que está no chão, Mary. Oliver, quantos mais vou perder, Elizabeth? Fanny, vá buscar a velha. Ele levantou Mary e saiu com ela. Fanny saiu correndo depois de olhar para Elizabeth. Angus, o que aconteceu? Elizabeth, estávamos as duas aqui chorando. Eu a abracei. Frank, isso é tudo? Elizabeth, não fiz nada, Frank. Angus, claro que não fez. Mary está desequilibrada. Frank, ela perdeu os 2 filhos que tinha, pai. Como acha que deveria estar? Elizabeth abaixou a cabeça. Frank, quando voltaremos a ter uma vida normal? Angus, não culpe sua irmã. Frank, a quem mais devo culpar, pai? Deus. Ele saiu pisando duro. Angus olhou a filha, impotente. Elizabeth, pai, por favor, deixe-me sozinha um pouco. Já vou. Angus, não quer que eu fique? Ela acenou que não. Angus, tome cuidado. Ele saiu e fechou a porta. Elizabeth sentou-se na cama, acariciou a colcha de lã macia. Elizabeth, adeus, meu amor, minha vida. As lágrimas desciam calmas. Elizabeth, vou pegar coisas suas que quero para nosso filho. Vou ensiná-lo a amar as estrelas. A amar você como eu amo e sempre amarei. Os soluços eram gritos de dor que ecoavam no silêncio do quarto onde tantas risadas foram dadas. Ela pegou a caixa de madeira revestida de veludo e arrumou as peças do jogo de xadrez. Pegou o telescópio e o guardou na caixa. Pegou o relógio de bolso que achava bonito. Olhou para tudo pela última vez e saiu. A velha e Angus estavam nos aposentos de Elizabeth esperando por ela. Velha, siga meu conselho, desta vez, velho teimoso. Angus, vou seguir, não sabe como me arrependo de não ter seguido. Velha, faça Oliver assumir um compromisso de honra com você, de jamais tirar o bebê de Elizabeth. Angus, mas ele não faria isso. Velha, Mary fará, siga meu conselho, hoje. Elizabeth, que conselho? Angus, mais tarde, filhinha. Deixe-me ajudá-la. Onde quer colocar estas coisas? Elizabeth, vou embora daqui, pai. Não quero que meu filho nasça neste ambiente de ódio. Velha, e faz muito bem. Acabei de dizer isso a seu pai. Angus, mas vai para onde? Elizabeth, não sei, qualquer lugar. Velha, vai precisar de ajuda no parto. Vou com você. Elizabeth, obrigada. Não teria coragem de lhe pedir isso. Angus, vou junto, se você quiser. Elizabeth, não posso mais viver sem você, querido. Angus, mas vamos para onde? O bebê vai nascer em menos de um mês. Não chegaremos a Londres. Podemos ir para Edimburgo, mas não sei aonde poderíamos ficar. Eu só tenho a casa da montanha, em Inverness. Elizabeth, iremos para lá, então. Velha, não será mais difícil ainda para você, Elizabeth. Elizabeth, não será pior do que aqui. Quero ir embora logo. Angus,
mas precisamos preparar as coisas. Elizabeth, pai, quero ir embora em 2 dias, por favor. Velha, Angus, seria melhor levarmos alguns guardas conosco. Por precaução. Angus, está bem, vou falar com Oliver, o neto é dele também. Elizabeth, ele nem se lembra dele. Afinal, será filho da responsável pela morte dos filhos dele. Angus, filha, Oliver. Velha, Angus, não perca tempo desta vez. Angus, está bem, está bem. Elizabeth, pai, quero os livros e os mapas dele. Angus, vou mandar que embalem, filha. Elizabeth, perdoe-me, papai. Angus, perdoá-la, por ter salvo minha vida. Ele sorriu e a deixou só. Velha, porque quer ir embora? Elizabeth, ela quer me matar, velha. Vi isso, há pouco. Tenho que preservar minha vida e a de meu filho. Velha, Mary está ficando louca. Elizabeth, eu sei, quero sair daqui. Eles não me querem. Nunca vão me querer. Quero esquecer essa gente. Antes, eu precisava me sujeitar, me humilhar para não perder a família, meu má. Agora, não há qualquer razão para isso. Não mais. Velha, por um lado, é bom vê-la reassumindo sua força. Elizabeth, as bofetadas que ela me deu me despertaram, velha. Velha, o perdão virá com o tempo. Elizabeth, sou incapaz de perdoá-los. Velha, então, tudo o que tenho lhe ensinado foi em vão. Elizabeth, não foi em vão. Mas não me peça para fazer algo que não sou capaz. A velha olhou para ela. Olhar duro e resoluto. A vida lhe tinha sido um sofrimento denso. O medo da velha era de que Elizabeth se curvasse à dor ao invés de crescer por causa dela. Velha, estarei pronta em 2 dias. Elizabeth, não vai sentir falta daqui? Velha, minha missão é a seu lado, agora. A conversa entre Angus e Oliver levou-os a um grande desentendimento. Angus nada disse a ela, mas Frank e William, sim. Frank, eles se tornaram inimigos, compreende, Elizabeth? William, eles nunca brigaram. Elizabeth, naturalmente, a culpa é minha. Frank, e de quem mais seria? De quem é a ideia de ter o bebê fora de Argyll? Elizabeth, Frank, não quero que meu filho nasça neste ninho de ódio. Frank, não havia ódio aqui antes. Elizabeth, isso mesmo, jogue toda a responsabilidade em minhas costas. Frank, que costas melhores, maninha. Você chegou aqui porque matou Jack, sei que sem culpa, mas o matou. James morreu por causa de seu, como identificá-lo? Captor, ele não deveria ter morrido. Não assim, pelas mãos de seu outro pai. Apoiei seu casamento com ele, mas ele está morto por causa disso. Agora, meu pai e tio Oliver são inimigos. A quem devemos culpar? Elizabeth, papai vai comigo porque quer. William, e nós, Elizabeth? Elizabeth, podem ir junto, podem ir nos ver, não há nada de mal entre nós. Ou não havia? Frank, estou inconformado. Elizabeth, estou magoada, Frank. Estou ferida no mais profundo que possa haver. Espero que compreenda. Não quero afastar papai de vocês ou de Argyll. Apenas quero ter meu filho longe daqui. Até que as coisas se acalmem. William, promete? Elizabeth, o que? William, que quando tudo se acalmar, você volta pra cá. Elizabeth, prometo a você. A vocês dois que nada farei para impedir a união do clã desde que eu seja respeitada como membro do clã e que meu filho seja criado por mim. William, sua palavra? Frank, sim, Elizabeth, é sua palavra. Elizabeth, é minha palavra. Frank, então, temos um acordo. Capítulo 22. O nascimento do herdeiro. A partida deles, numa manhã clara, foi melancólica. Os aldeões não compreendiam a velha está-los deixando. Não compreendiam a partida de Angus. Compreendiam menos ainda que o futuro Lorde de Argyll nascesse longe de seus domínios. Tudo culpa de Elizabeth. Se não fosse por ela, todos seriam mais felizes. Angus e Elizabeth não tinham vontade de conversar. A velha gostava de silêncio.
Assim, a viagem que levou 4 dias, foi feita quase que em silêncio total. Elizabeth sentia dores, mas sabia que o bebê ainda não nasceria. Angus tinha o coração amargurado pelas acusações trocadas com o irmão e com a raiva de Frank contra Elizabeth. A velha tinha levado muitas de suas coisas, mas não tudo. Elizabeth pegara tudo que era seu e o que queria das coisas de James. Angus levara pouca coisa, deixando claro que voltaria. 5 guardas da confiança de Angus os acompanharam. A chegada à casa da montanha foi tão silenciosa quanto a partida havia sido. Elizabeth e Angus não olharam na direção do estábulo. Isobel e Johnny se deliciaram com a chegada deles. Johnny se prontificou a arrumar o antigo berço de Elizabeth para o bebê. Ela se alimentava mal e sofria a pressão da velha para comer melhor. A insônia continuava. Todas as noites, ela ficava andando pelo terraço, olhando o mar. Muitas vezes, chegou à beirada com a intenção de se jogar e acabar com tudo, mas a vida do filho a impediu. Angus observava tudo com o coração apertado. 2 semanas depois, o bebê nasceu após horas e horas de um trabalho de parto difícil e graças à velha o bebê nasceu bem. Elizabeth chamou por James todo o tempo. Quando a velha colocou o pequeno James Theodore Angus McDougall em seus braços, ela sorriu. Ele era muito parecido com o pai. Suas lágrimas eram de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Angus, quando lhe permitiram, pegou o neto no colo sem respirar. O bebê era tão pequeno, tão frágil, que ele tinha medo de quebrá-lo. Nunca pegara os próprios filhos no colo. Mandou um mensageiro a Argyll, informando do nascimento do neto. Nada disse a Elizabeth. Elizabeth passou a se ocupar com o bebê. Adorava pegar suas pequenas mãos de dedos longos, ver a paz em seu rosto quando ele dormia, passava horas a contemplá-lo. Ele era um retrato em miniatura de James. Por várias vezes, ela viu sua mãe aproximar-se dele. Nunca viu James, por mais que desejasse isso. Seu corpo estava mais magro e ela perdera a flexibilidade e a força. Costumava passear com o pai todas as tardes. O outono já havia chegado e as folhas de todos os tons bordavam o chão do bosque. Um companheirismo se desenvolvera entre eles. Eram capazes de passar horas de mãos dadas sem nada dizer. Velha, agora que o pequeno James já pode dispensar a mamãe mais tempo, vamos retomar seus estudos. Elizabeth, ainda é cedo, velha. Velha, Elizabeth, James vai fazer 3 meses amanhã. Está na hora de recomeçar. Elizabeth, na semana que vem, está bem. Velha, se não quer mais, diga-me. Não a obrigo a nada. Elizabeth, velha, só estou muito cansada. Velha, está deprimida, isso sim. Pensa que não percebemos sua vontade de se jogar no mar. Acha que seu pai e eu dormimos tranquilos. Agora que não carrega mais o bebê, tememos que faça o que vem desejando há meses. Elizabeth, não vou me matar, velha. Já chega disso, por favor. Velha, não chega, não. Não vou ficar parada, vendo você se destruir. O que pensa que um velho como Angus vai fazer com um bebê como James? Ele será criado por Mary. É isso o que quer para seu filho? Elizabeth, jamais. Odeio aquela mulher. Velha, está fazendo tudo errado, Elizabeth. Ódio, depressão, imobilidade. Como acha que Jack vai se afastar de você se nada faz certo? Elizabeth, eu só faço o mal, velha, não é? Velha, não queira se fazer de vítima para mim. Sei o quanto você pode quando quer. Quero que se mova, mocinha. Elizabeth, por quê? Velha, para seu filho tê-la como exemplo. Ela riu ironicamente. Elizabeth, isso mesmo. Vamos dizer a meu filho que o pai dele foi morto por minha causa. Que sou a culpada por ele não estar mais aqui. Velha, é isso o que pensa? Que tem culpa pela morte de James? Elizabeth, é óbvio que tenho. Se não fosse por minha causa, aquele homem nunca estaria aqui. James estaria vivo. A culpa é minha. A velha compreendeu a dor dela. Ela se culpava pela morte do marido. Era dor demais para carregar. Velha,
Ouça-me e ouça-me bem porque não vou repetir isso. James morreu por causa dele mesmo. Escreveu essa morte há mais de 100 anos atrás e a quis como forma de quitação. Se não fosse Jeffrey, teria sido outro, teria sido acidental, mas teria sido de qualquer forma. Você é o amor da vida dele. Ele foi imensamente feliz com você e por causa de você. Enfrentou a família por causa desse amor e cumpriu o destino dele. Elizabeth, se ele tivesse me ouvido. Se tivéssemos saído daqui. Velha, o vento me disse que aonde quer que ele estivesse, teria partido. Elizabeth, não acredito nisso. Se não, você não teria insistido tanto para irmos embora. Velha, eu pensei que pudesse mudar o destino de vocês. Mas não pude. Somente vocês poderiam. James escolheu. Foi direito dele. Nós escolhemos e arcamos com as consequências. Você não teve culpa de nada a não ser de tê-lo feito feliz. Elizabeth olhou profundamente nos olhos da velha. Procurava uma desculpa para não crer nela, mas só encontrou a pureza da verdade. O choro que se seguiu foi de alívio e de cura. Nos dias que se seguiram, ela começou a comer melhor, chegava a sorrir. A velha apenas observava. O ambiente ficou mais leve. Elizabeth passava horas olhando o pequeno James. Adorava pegar seus dedos longos e ver a paz em seu rosto, quando ele dormia. A insônia começou a dar lugar ao sono da exaustão. Seu corpo estava esguio, mas perdera a flexibilidade e a força conquistadas com o trabalho pesado. Ela e o pai passaram a cavalgar juntos todas as manhãs e as visitas noturnas ao terraço se tornaram esporádicas. Ainda tinha olheiras e era, nitidamente, triste, mas estava mais leve. O bebê era o centro da vida de todos. O inverno chegou com uma nevasca forte e dezembro trouxe Frank e William. Angus ficou feliz com a chegada dos rapazes. Elizabeth ficou tensa e retraída, mas a alegria dos dois e o carinho com que receberam o pequeno James foram importantes para que ela relaxasse. Passaram os 4 a cavalgar juntos. William e Elizabeth começaram a treinar espadas. Ele ganhava todas as vezes dando a ela um incentivo para treinar mais e tornar-se mais forte e rápida a cada dia. A casa estava alegre e o bebê, com 4 meses, fazia gracinhas que encantavam a todos. Numa noite muito fria, todos estavam em volta da grande lareira de pedra, tomando malte. Frank, pai, estamos aqui há 2 semanas e temos uma má notícia para lhe dar. Angus, a quem engravidaram? Frank, tio Oliver sofreu um ataque. Angus, quando? Como ele está? William, foi em setembro. Ele não consegue andar, nem mexer o braço. Fica o tempo todo nos aposentos dele e não quer receber ninguém. Não queria que viessemos avisar o senhor. Angus, maldito orgulhoso. Velha, ele estava doente? Velha, o teimoso deve ter parado de tomar as infusões que lhe dei quando James morreu. Frank, na verdade, pai, achamos que se todos nós voltássemos, ele poderia melhorar. Ver o senhor e o neto seria muito importante. William, poderíamos estar juntos no Natal. Lembra como mamãe gostava desse dia? Angus, lembro da chatice da missa do galo. Quero ver meu irmão, não posso abandoná-lo. Elizabeth abaixou os olhos. Estava esperando alguma coisa assim. Velha, eu gostaria de voltar a Argil e ver meus pacientes e minhas ervas. Frank, acho que está na hora de cumprir sua promessa, maninha. Elizabeth, quem garante que tia Mary me quer de volta? William, ela tem perguntado muito sobre você. Desde que soube do nascimento do pequeno James, fala muito do passado. De um jeito bom. Sabe que não gosto muito dela. Frank, mas achamos que a família precisa se unir agora. Elizabeth viu a ansiedade nos olhos do pai e a excitação nos da velha. Ela não poderia tirar deles esse direito. Não se apercebera, até ali, de quanto eles haviam sacrificado para ficar com ela. Elizabeth, está bem, cumprirei minha palavra. Isobel e Jones ficaram tristes, mas em 3 dias, a comitiva alegre, exceto por Elizabeth, estava de partida.
O silêncio da vinda contrastava com a agitação de Angus na volta. Quase 2 dias depois, a entrada deles em Argyll foi saudada pelo sino. Angus desceu da carruagem e correu para os aposentos de Oliver, seguido pelos rapazes. A velha foi abraçada e beijada inúmeras vezes, quase carregada no colo até a Torre Norte, ouvindo mil queixos enquanto isso. Elizabeth, com o bebê nos braços, demorou a descer. Tinha medo do que encontraria. Viu Fanny e Anne se aproximando e tomou coragem para enfrentar Argyll mais uma vez. As aldeãs pararam perto dela admiradas com o bebê. Elizabeth as abraçou como pôde. Elizabeth, este é James. Fanny, mas é a cara do pai. Vários, foram ouvidos. A semelhança do filho com o pai era tamanha que todos se espantaram. Elizabeth deu o pequeno James para Fanny e Anne segurarem. Elas estranharam porque nunca um nobre havia feito isso, exceto para deixar a criança aos cuidados das servas. A atitude diferente dela comoveu algumas mulheres. John, o gigante que açoitara, se aproximou. Ela recuou instintivamente. John, não fique com medo, senhora. Não vou lhe fazer mal. Quero lhe pedir perdão pelo que lhe fiz. Achei que a senhora tinha matado nossos bichos. Ela apenas assentiu. O medo e a revolta ainda estavam em seu coração. John, o bebê parece muito com Mestre James. Sabe, senhora, seu marido foi muito bom comigo e com meus filhos quando minha mulher morreu. Fiquei muito triste quando ele se foi. Ele nunca foi tão feliz antes da senhora. Elizabeth tentou engolir o nó que se formou em sua garganta. John olhava o bebê com carinho. Ela o pegou e o deu para o homem segurar, causando espanto em todos. John segurou o bebê e sorriu. John, o que ele precisar, senhora, conte comigo. Os aldeões sorriam. Apenas Elmerete e o desdentado não. Elmerete, ela não me engana, essa rameira imunda. Desdentado, ela nos deve 2 dedos. Elmerete, e pretendo cobrar. Elizabeth deixou os aldeões e foi até os aposentos de Oliver. Entrou receosa e estancou ao vê-lo. Nada tinha do homem arrogante e imponente de antes. Seu braço esquerdo estava fletido e a mão fechada. Tinha uma manta sobre as pernas e a boca desviada para a direita. Angus estava sentado do lado dele e sorriu ao ver a filha. Elizabeth, posso entrar, senhor? Ele assentiu. Ela caminhou até ele e se ajoelhou ao lado do pai. Elizabeth, como se sente, tio Oliver? Oliver, nada bem, menina. Nada bem, não ando há meses. Elizabeth, este é seu neto. Oliver, como se chama? Elizabeth, James Theodore Angus MacDougall. Oliver, é um bom nome. Ele é James totalmente. Elizabeth, é o que todos dizem. Quer segurá-lo um pouco? Oliver, acho que não consigo. Elizabeth, eu ajudo. Ela colocou o bebê sentado nas pernas dele. O pequeno James o olhou sério, depois sorriu e tentou se agarrar na barba dele, fazendo-o sorrir. Elizabeth, a velha virá logo. Acho que o que lhe falta é movimento. Se quiser, podemos começar a andar juntos. Como da outra vez. Angus sorriu deliciado. Oliver, acho que não consigo. Elizabeth, acho que tem medo de tentar. Deixe-me ver seu braço. Angus pegou o neto. Ela flexionou o antebraço dele, provocando dores. Elizabeth, tempo demais parado. Precisamos aquecer este braço e começar a movê-lo. Oliver, faria isso por mim? Elizabeth, sim. Oliver, está bem. Elizabeth, ótimo. Vou levar James para dormir agora. Já teve muita emoção por um dia. Angus, vou até vocês depois. Ela beijou a testa do pai e saiu. Ao entrar em seus aposentos, encontrou Fanny arrumando o quarto. Elizabeth, que bom vê-la aqui. Milady sabe disso? Fanny, desde o dia em que ela a atacou, dispensou-me de servi-la. Graças a Deus. Elizabeth sorriu. Fanny, como se sente, senhora? Elizabeth, bem, Fanny. Estou bem. A porta abriu sem aviso e Mary entrou. Envelhecida. Mary, como está, Elizabeth? Elizabeth, bem, senhora.
Mary, posso ver meu neto? Elizabeth assentiu. Mary se aproximou e olhou o menino. Mary, Virgem Maria, ele é meu James de volta. Posso pegá-lo? A contragosto, ela entregou o bebê à tia. Mary, tenho certeza de que faz biquinho quando quer alguma coisa e é um grande comilão. Elizabeth sorriu concordando. Mary, igual ao pai. Eu sabia. Tenho tantas coisas que quero lhe contar sobre James. Coisas que ele precisará saber. Quero lhe falar sobre sua mãe. Você está tão parecida com ela, Elizabeth. Elizabeth, a senhora quer me falar sobre minha mãe. Mary, deixemos o passado para trás. Não era o que você me dizia. O pequeno James é a renovação desta casa, não acha? Elizabeth assentiu. Mary, acho que você quer cuidar dele. Vou me retirar. Vemo-nos na ceia, minha sobrinha. Elizabeth piscou. Mary beijou o bebê e saiu. Elizabeth, ela enlouqueceu? Fanny, acho que não. Elizabeth, ninguém muda tanto assim. Ninguém. Os dias passaram calmos, mas cheios de trabalho. O castelo voltou a ser alegre. Oliver e Elizabeth trabalhavam todos os dias, 2 vezes. O braço começou a se mover. A velha levava Elizabeth para cuidar dos aldeões e ela aprendeu a gostar de curar. Angus andava alegre e os rapazes se exercitavam com a irmã todas as manhãs frias. O pequeno James estava sempre no colo de alguém e Mary estava sempre por perto, inquietando Elizabeth, mas Angus nada via de mal. Elizabeth sorria com mais frequência e seu relacionamento com Mary era quase cordial. Na semana do Natal, Peter e Pauline chegaram. O clima mudou para pior. Peter começou a dar ordens contrárias às de Angus e Oliver e foi, convenientemente, avisado a ficar quieto. Pauline ignorava Elizabeth e o bebê e isso dava enorme prazer a Elizabeth. No final de março, Frank e William voltaram a Edimburgo para irem a Londres em abril. A velha chamou Elizabeth. Velha, preciso ir à minha cabana para pegar mais ervas e coisas que só crescem por lá, no início da primavera. Elizabeth, vai me deixar sozinha aqui? Velha, está com sua família e não pode dizer que tem sido maltratada. Elizabeth, mas quem vai cuidar de todo mundo? Velha, você. Elizabeth, ninguém virá até mim. Velha, está enganada, minha jovem. Eles aprenderam a respeitar você. Alguns até gostam mesmo de você. Elizabeth, não acredito que tenha coragem de me deixar aqui. Quanto tempo vai ficar lá? Velha, uns 2 meses serão suficientes. Elizabeth, que vou fazer sem você tanto tempo? Velha, viver, querida. Elizabeth fez-se de amuada, mas tinha medo de ficar sem a amiga. Velha, Elizabeth, vou lhe mostrar como chegar à cabana. Não revele isso a ninguém. A voz dela estava grave e arrastada. Elizabeth a olhou espantada e viu o padre. Velha, nada coma ou beba que lhe seja oferecido diretamente. Fortaleça seu corpo e não pare de treinar sua espada. Observe com atenção e nada diga sobre isso. Elizabeth, mas por quê? O padre desapareceu. Velha, venha, vou lhe ensinar como chegar à minha cabana. Fica a 3 dias daqui. A partida da velha, 4 dias depois, deixou Elizabeth melancólica. Ela era sua amiga querida e sua guardiã. Angus andava cansado para qualquer coisa, mas sempre sorrindo. Oliver melhorava devagar, mas estava se empenhando em retomar o comando de Argyll, contra a vontade de Peter, que resolvera permanecer no castelo. Mary já não era tão amistosa quanto antes, mas ainda era cordial. Numa morna noite de maio, James estava irrequieto. Com 9 meses, já engatinhava e balbuciava. Demorou para Elizabeth fazê-lo dormir. Quando ela se deitou, uma dor de cabeça ficou mais forte. Sem conseguir dormir, ela rolava na cama até ver a mãe próxima dela e ansiosa. Levantou-se e olhou o bebê, que dormia tranquilo. Saiu correndo para ver o pai. Abriu a porta e entrou, encontrando-o com respiração difícil, palidez. Os lábios dele estavam arroxeados. Elizabeth, papai, o que foi? O que está sentindo? Angus,
minha filha, que bom que veio. Elizabeth, o que está sentindo, pai? Angus, atrás do quadro de sua mãe tem um nicho escondido. O que está lá é apenas seu e de meu neto. Não fale sobre isso nem com seus irmãos. Prometa-me. Elizabeth, eu prometo, mas diga-me o que está sentindo, por favor. Angus, meu peito está explodindo, filhinha. Elizabeth, meu Deus, não. Ela colocou o ouvido no peito do pai e ouviu batidas fracas e arrítmicas. Elizabeth, não, não. A mãe apareceu ao lado dele, sorrindo. Elizabeth, vou buscar o que pode lhe ajudar. Angus, não, fique comigo, quero que saiba o quanto me fez feliz. Elizabeth, deixe-me ir buscar. Aurora, não vai adiantar, filha. Elizabeth, meu Deus, não faça isso comigo. Angus, amo você mais que tudo, filha. Lágrimas escorriam dos olhos dela. Elizabeth, não me deixe, por favor, papai. Aurora, é hora dele vir comigo. Compreenda, querida. Elizabeth, amo tanto você, papai. Amo tanto. Angus tentou levantar a mão para tocá-la, mas a mão caiu sem vida. Os olhos dele se fecharam pela última vez. Elizabeth, pai. Ela ouviu como se fosse feito de leite. O sorriso dele ao ver Aurora consolou um pouco a dor do coração de Elizabeth. O choro não era de desespero ou de revolta, mas de saudade. Ela via partir seu grande amigo. Abraçou o corpo do pai e chorou até o amanhecer, quando Fanny entrou assustada. Fanny, senhora, o bebê. Meu Deus, mestre Angus. Ela saiu correndo para avisar Oliver. Elizabeth não saiu do lado do pai. Fanny a levou para seus aposentos, pois James queria mamar. Elizabeth chorava de forma tranquila e doída. Um mensageiro foi enviado a Edimburgo para trazer os rapazes de volta, mas eles demorariam 6 dias para estar ali. O enterro de Angus foi triste, numa manhã chuvosa de primavera. Elizabeth manteve o luto que já trazia desde a morte de James. Os aldeões e os guardas prantearam Angus, de quem gostavam. As condolências apresentadas a Elizabeth só aumentavam a sensação de vazio e solidão dela. Oliver acompanhou o enterro ajudado por servos. Mary, Peter e Pauline se mantiveram mais afastados de Elizabeth. Ela se sentia perdida, não parecia mais encaixar em Argyll. Oliver a chamou, na tarde do enterro, em seus aposentos. Oliver, sente-se aqui, ao meu lado. Ela obedeceu. Sua palidez era notável. Oliver, você comeu? Ela acenou que não. Oliver, mas deve. Seu filho é um comilão. Ela manteve a cabeça baixa. Oliver, Elizabeth, sei o que está sentindo. Sei o quanto amava seu pai e o quanto ele a amava. Os olhos dela marejavam contra sua vontade. Oliver, não quer falar? Ela acenou que não. Ele sentiu pena dela. Imaginou se ela aguentaria mais essa perda. Devagar, passou o braço pelas costas dela e a fez deitar a cabeça em seu colo. O carinho inesperado fez Elizabeth chorar mais. Ficaram assim muitas horas. Oliver sentiu-se bem. Capítulo 23. Trama ardilosa. James não permitia lutos prolongados. Aurora vinha todas as noites vê-los. Animar Elizabeth era preciso. Ela insistia para que a filha se exercitasse, mas Elizabeth só queria ficar deitada quieta, quando não estivesse cuidando de James. Imaginava quando a velha iria voltar. Os irmãos não estavam com humor melhor. Peter os levou para uma cavalgada. Peter, agora, vocês são os herdeiros de Argyll. O que sobrou para vocês? Sua irmã deve ter ficado com a maior parte. Frank, tudo foi acertado há muito tempo. Argyll é nosso. A casa da montanha, dela. Peter, e o ouro? William, que ouro? Peter, ora, tio Oliver e seu pai tinham muito ouro guardado. Com quem ficou o ouro? Frank, papai nada nos disse sobre ouro. William, sim, deixou-nos sua parte de Argyll. Peter, bem, creio que ele deve ter deixado para Elizabeth, então. Afinal, ela não herdará nada aqui. Mas é muito ouro. Ela poderia comprar a vila de Glasgow se quisesse.
Os irmãos se entreolharam. Achavam que a divisão tinha sido justa. Afinal, ela chegara muito depois. Mas se havia ouro, eles tinham direito à partilha. Frank ficou sério e Peter gozou o intento bem logrado. Eles resolveram almoçar com a irmã em seus aposentos. William, resolvemos lhe fazer uma surpresa já que passa todo o seu tempo aqui. Elizabeth, é bom vê-los. Frank, podemos almoçar com você? Elizabeth, claro que podem. Fanny, você poderia trazer almoço para todos nós, por favor? A serva saiu. William olhou a meio-irmã, que estava mais abatida que eles. William, sente muita falta dele, não é? Elizabeth, sinto. Frank, nestas 2 semanas, tenho me lembrado de tanta coisa dele, de nós. Antes de você chegar, ele era nosso parceiro de brincadeiras. Elizabeth olhou Frank, ciente dos ciúmes que ele sentira. Elizabeth, ele sempre me falava de vocês dois com imenso orgulho. Você, Frank, ele dizia, seria o administrador ideal de Argyll e você, William, o poeta. Acho que devem continuar seus estudos como estava planejado. Frank, bem, para isso precisamos de recursos. Elizabeth, achei que papai tinha lhes deixado tudo aqui. William, deixou mesmo. Elizabeth, e não dá? Frank, não sabemos, porque as joias de nossa mãe não eram muitas. Bem, mas suficientes. Elizabeth, ainda nem olhei as joias de minha mãe. Não parei para pensar no futuro. William, o que herdou? Elizabeth lembrou-se do nicho e do aviso do pai. Elizabeth, ele me deu as joias de minha mãe e a casa da montanha. Frank, nada mais? Elizabeth, na época, James estava vivo. William, é verdade. Quem poderia imaginar que tudo isso aconteceria em tão pouco tempo? Elizabeth, escutem, esta ala do castelo, agora, pertence a vocês. Querem que eu saia? William, não. Por quê? Fique onde está, não é, Frank? Frank, claro, pode ficar aqui. O olhar de Frank estava vago e Elizabeth sentiu medo. A conversa continuou esquiva e superficial. Quando eles se foram, ela fechou a porta e foi ver o que havia atrás do quadro de sua mãe. Encontrou um pequeno relevo na parede, visível para quem soubesse o que procurar. Ela o empurrou e abriu-se um nicho em cujo interior havia muito ouro. Elizabeth abriu a boca, surpresa. Nunca imaginara isso. Fechou a porta secreta e arrumou o quadro. Bateram a porta e ela abriu. Uma serva precisava de ajuda. Elizabeth chamou Fanny e foi cuidar de quem a chamava. A velha já deveria estar voltando, mais algumas semanas e conversaria com ela. Mas a hostilidade de Mary recomeçou. Ela voltou a falar de Elizabeth com Pauline e com Peter. Elizabeth começou a ter medo. Evitava o contato com eles o mais que podia, mas continuava a trabalhar com Oliver, nunca perdendo James de vista. Andava tensa e atenta. Peter, Elizabeth, vamos treinar? Tenho visto você se exercitando e me deu vontade de treinar um pouco. Elizabeth, não acho que seja uma boa ideia, Peter. Peter, ora, vamos, não me negue esse pequeno prazer. Mary, nunca a vi duelar, Elizabeth. Ouço sempre que é uma exímia lutadora. Gostaria de vê-la. Quero ver esse duelo. Não era um pedido, mas uma ordem. Elizabeth, podemos nos machucar sem necessidade. Peter, você e seus irmãos nunca se machucaram. Elizabeth, não é verdade. Sempre acabávamos com cortes e hematomas. Peter, quero tentar da mesma forma. A não ser que creia-se inferior a mim. Elizabeth sorriu. Elizabeth, vou colocar uma roupa mais adequada. Pode esperar? Peter, com certeza. Ela entrou em seus aposentos e chamou Fanny. Elizabeth, se algo me acontecer, assim que a velha chegar conte tudo a ela. Não deixe meu filho ser criado pela senhora do castelo. Fanny, do que tem medo, senhora? Elizabeth, deles. Ela vestiu calças de couro e uma blusa de seda escura que o pai lhe dera. Beijou o filho e voltou ao pátio interno, onde Peter, Mary, Pauline e Oliver a esperavam. Oliver,
Tem certeza que quer fazer isso, Elizabeth? Elizabeth, posso parar quando ficar perigoso, tio Oliver. Mary bufou. Mary, está preocupada com ela, Oliver. Pauline, pois deve ficar mesmo. Peter é muito bom. De espada em punho, eles se estudaram. Peter tinha um sorriso irônico nos lábios. Elizabeth estava atenta. O primeiro golpe foi de Peter e ela se defendeu sem dificuldade. Os golpes, de lado a lado, ficaram mais intensos e interessantes. Elizabeth não forçava. Logo ela percebeu que ele pouco progredira. Mas ambos estavam se divertindo. Oliver aplaudia os golpes melhores dela. Peter tentou um golpe para atingi-la seriamente. Elizabeth jogou-se atrás da fonte para escapar e um novo golpe quase a atingiu. Oliver, Peter, que pensa que está fazendo? Peter, lutando. Pauline gritou de satisfação. Elizabeth franziu o senho, era hora de acabar com a diversão. Esperou Peter atacar e contra-atacou, tirando a espada da mão dele, num golpe magistral. Ambos suados e cansados. Peter muito sério aproximou-se dela. Peter, boa luta, prima. Ele sorriu e ela sorriu, mas o brilho nos olhos de Peter dizia que a luta apenas começara. Após o jantar, Elizabeth esperou Fanny aparecer para conversar. Elizabeth, preciso de sua ajuda. Acho que Peter quer me matar ou me ferir, não sei. Vou voltar para a casa da montanha amanhã. Fanny, amanhã? Elizabeth, preciso que chame os guardas que foram conosco antes, sabe? Fanny, sei quem são. Elizabeth, vou arrumar tudo já e sair na madrugada. Vamos usar a passagem que vai do quarto do meu pai até a mata. Será mais seguro pro meu filho e para mim. Quando a velha voltar, conte tudo a ela. Diga para onde fomos. Fanny, vou arrumar provisões para a viagem. Elizabeth, Fanny, queria que você pudesse vir junto, mas sei que não pode abandonar sua família. Fanny, gostaria de ir. Argyle perdeu o que era bom. A arrumação foi rápida. Elizabeth colocou as joias da mãe no baú. Pegou algum ouro e guardou sob as roupas do bebê e as suas. Arrastou o baú pelo túnel até próximo à saída. Voltou para o quarto. Colocou um vestido sobre a roupa de montaria, pois Mary vinha todas as noites ver James. O coração estava disparado, mas ela precisava aparentar calma. Mary entrou como sempre, sem bater. Elizabeth fingia ler, sentada numa cadeira próxima ao berço, onde James dormia. Mary, bela exibição você deu hoje. Elizabeth, foi divertido. Mary, você sempre o venceu, não é? Peter não é brilhante, nem rápido. Elizabeth, mas é fiel. Mary, observou bem, Elizabeth. Ele me é fiel. Ela se aproximou do berço e Elizabeth sentiu um calafrio. Mary, você tem medo quando eu me aproximo dele, não é? Elizabeth não respondeu. Mary, não deixarei nada acontecer com ele, nunca. Fique tranquila, eu o quero como o futuro Lorde de Argyle. Elizabeth, eu também. Mary, ótimo que concordamos nisso. Durma bem. Elizabeth, a senhora também. Ela não dormiu. Esperava a madrugada começar a clarear para fugir. Esperaria por algumas horas apenas. Gritos de mulher foram ouvidos no castelo. Ela parou para ouvir. Era a voz de Mary. Ouviu passos rápidos nos corredores e compreendeu o que diziam: Oliver estava morto. Elizabeth, que? Fanny entrou correndo. Fanny, fuja, senhora. Envenenaram Milord e estão dizendo que foi a senhora. Elizabeth, como? Fanny, depressa. Elizabeth arrancou o vestido e se virou para pegar o bebê quando a porta foi aberta bruscamente. Peter entrou com guardas. Peter, preendam-na. Ela matou meu tio. Elizabeth, isso é um absurdo. Não saí daqui. Peter, ele foi envenenado como os porcos foram envenenados. Elizabeth, não, eu não o matei. Eu não saí daqui. Peter, peguem-na. Ela desembainhou a espada e os guardas se aproximaram dela com cautela. Elizabeth atacou primeiro e feriu um deles, mas Peter deu a volta e apontou a espada para James. Peter,
Largue ou o bebê morre. Elizabeth empalideceu e soltou a espada. Elizabeth, não toque em meu filho. Peter, mulher, tome conta dele até Lady Mary vir aqui. Guardas, levem-na para fora. Os guardas a prenderam pelos braços e arrastaram para o pátio externo. A confusão acordara os aldeões que, confusos, se acumulavam no pátio. O ar frio deu calafrios em Elizabeth. Peter, esta rameira que matou Jack, que foi a responsável pela morte de James, acaba de matar o Lorde de Argyll. Os aldeões se olharam incrédulos. Elizabeth, é mentira, ele matou meu tio. Peter quer Argyll para ele. O cajado de Elmereth a atingiu violentamente nas costas, fazendo seu corpo arquear para frente. Os guardas a mantiveram em pé. Peter, a assassina será julgada hoje. Por vocês, ela nos matou, a cada um de nós. Forçando-se a ficar em pé, Elizabeth olhou os aldeões. Elizabeth, Peter matou tio Oliver. Ele o matou. O cajado a atingiu outra vez, fazendo-a gritar de dor. Peter se aproximou dela. Peter, cale a boca, rameira. Elizabeth, você o matou, covarde. Ele a esmurrou até ter certeza que ela estava inconsciente. Peter, coloquem-na na gaiola. Ela será de vocês. Elizabeth foi jogada na gaiola. Peter agradeceu a Elmereth com a cabeça. Peter, depois de mim. Elmereth, sei esperar. 2 guardas ficaram junto à gaiola. Peter entrou para encontrar-se com Mary e Pauline. Fora mais fácil do que imaginava. Mary, então. Peter, ela está na gaiola, inconsciente. De manhã, depois de me satisfazer, a entrego aos homens. Mary, ótimo. Fanny, você já está acostumada com o bebê. Fique com ele. Mais tarde, ele irá para o quarto de Jack. Fanny, sim, senhora. Mary, volte a me servir bem ou seus filhos conhecerão o pior. Eles se retiraram de braços dados. Fanny entrou no quarto de Elizabeth e abriu a porta secreta que levava ao túnel. Fanny, Anne, pegue o bebê e o leve com você. Vou buscar ajuda. Eles vão destruí-la antes de a matar. Anne, a velha nos avisou, não é? Fanny, depressa. Mais de 1 hora depois, Elizabeth se moveu. Sentia fortes dores nas costas. Peter a atingira no rosto e no estômago. Ela sentiu gosto de sangue na boca. Deu-se conta de que estava na gaiola e entrou em pânico. Mas o ódio superou qualquer sentimento em seu coração. Pensava no filho e sentia-se desesperar. Tentou sentar devagar. Ouviu passos vindos até ela. Viu Elmereth e o desdentado. Elmereth, ela será primeiro do mestre Peter. Desdentado, que diferença faz? Elmereth, ele vai amaciá-la para nós. Elizabeth os amaldiçoou com palavras mágicas e não se arrependeu. Os 2 riram a princípio, mas se afastaram sem lhe dar as costas. Ela viu vultos se aproximando e se preparou para ser espancada. John se destacava dos demais pela altura. Elmereth tombou seguido pelo desdentado. Os guardas não se moveram. John, quieta, senhora. Vamos tirá-la daí. É melhor vocês irem embora daqui. Vão para a casa de Mestre Angus. Mestre Peter é um homem mau. A gaiola foi aberta e John puxou Elizabeth para fora. Ela mal ficava em pé devido às dores nas costas. Fanny, vamos. Precisamos ser rápidos. Levem os corpos para longe e ponham fogo neles. Elizabeth, meu filho? Fanny, está com Anne na saída do túnel. John pegou Elizabeth no colo e ela gemeu de dor. Fanny, vá para a cabana da velha. Ela a espera lá. Não pare para nada. Elizabeth, não vou conseguir montar. John, pensamos nisso. Meu filho vai levá-la. Depois, ele desaparece por um tempo. Ninguém presta atenção nele. Eles correram para o local do encontro sem problemas. Elizabeth viu James adormecido nos braços de Anne. Fanny, dei uma infusão para ele. Vai dormir por horas. A velha mandou. John colocou Elizabeth na parte de trás da carroça o mais gentilmente que pôde. Elizabeth, venham, também. Se alguém os viu. Fanny, a senhora tem muitos amigos aqui. Agora vá.
John, sabemos que foi Mestre Peter quem envenenou os porcos. Elmerete estava bêbado e contou tudo. Anne, seu baú está aí. Deus os proteja. A carroça pequena começou sua jornada. Elizabeth deitada de lado com o filho nos braços. Agradeceu a eles até não os ver mais. As dores eram fortes, mas ela sabia como controlar a dor. O cansaço a venceu e ela acordou com o sol já alto. Moveu-se com dificuldade. James dormia tranquilo ainda. Elizabeth, olá. Malcolm, sente-se melhor, senhora. Fiquei preocupado porque gemeu muito. Elizabeth, estou bem. Malcolm, Anne fez um pacote de comida e tem leite e água. Elizabeth, obrigada. Malcolm, consegue se sentar? Elizabeth, não sei, mas não pare. Malcolm, só vou parar mais tarde para os cavalos descansarem. Felizmente o solo está seco. Será difícil que nos sigam. Elizabeth, sabe para onde ir? Malcolm, não. Meu pai me disse que um dia era ir em frente. Depois a senhora me diria. Elizabeth, ir em frente. Isso mesmo, ir em frente. James acordou para mamar e voltou a dormir. O sacolejo da carroça o embalava. As dores de Elizabeth não a deixavam com posição para sentar. A viagem foi interrompida para Malcolm e os cavalos descansarem. Elizabeth forçou-se a andar. Viu que sua espada estava na carroça. O ódio que sentia por Peter e Mary lhe daria forças para chegar até a cabana da velha. Não imaginava que pudesse ter amigos entre os aldeões. Pediu às forças da natureza que os protegessem. Após 3 dias de viagem, eles chegaram a uma parte da mata muito fechada. A carroça roçava nas árvores para passar na estrada. Malcolm viu a cabana antes que ela. Malcolm, veja, senhora. A cabana. Elizabeth, graças a Deus. Elizabeth desceu com dificuldade. Viu a porta se abrir e a velha saiu para abraçá-la. Velha, minha filha. Elizabeth, velha, foi horrível. Velha, você me conta tudo lá dentro. Venha, deixe que eu pego James. Malcolm, cuide dos cavalos e entre para comer. Malcolm, sim, senhora. Elas entraram. Elizabeth surpreendeu-se com a beleza singela da cabana. Velha, o que fizeram desta vez? Elizabeth, Elmerete me bateu com o cajado e Peter me esmurrou. Velha, está com dores onde? Elizabeth, nas costas, onde o cajado bateu. Velha, deixe-me ver. 2 grandes hematomas cruzavam as costas dela. Velha, nada quebrado, felizmente. Vou lhe fazer um chá. Elizabeth, preciso chegar na casa da montanha. Velha, tola, é justamente lá onde irão procurá-la. Não sairemos daqui, temos tudo o que precisamos para viver. Elizabeth, está me dizendo que vamos passar aqui o resto de nossas vidas. Velha, claro que não. Será o tempo necessário. Elizabeth, não me perguntou de meu pai. Velha, Aurora me contou tudo. Elizabeth, Peter envenenou tio Oliver. Velha, imaginava que algo assim aconteceria. Elizabeth, Mary está junto com ele. Velha, ela está louca. Elizabeth, eu os odeio. Velha, eu sei. Elizabeth, se meu pai estivesse vivo. Velha, mas ele não está. Elizabeth, não sei quanto mais posso aguentar. Velha, você é muito mais forte do que imagina. Elizabeth, quero destruí-los. Quero matá-los. Velha, infelizmente, sei que quer. Malcolm foi embora 3 dias depois de ter chegado com a promessa de sangue de jamais revelar aquele local. As horas se tornaram dias, os dias, semanas e as semanas, meses. James andava e corria, queria subir nas árvores e brincava com a mata com a naturalidade que a mãe tinha para plantar e lutar. A velha estava envelhecendo mais rapidamente. Elizabeth tinha medo de perdê-la também. Mas morte era um assunto proibido ali. Velha, nossa farinha acabou. Elizabeth, tudo está acabando. O que plantei ainda levará algumas semanas para colhermos. Velha, tornou-se uma mulher da terra, Elizabeth. Elizabeth, é verdade. Veja como James brinca. Velha, ele adora este lugar.
Elizabeth, acha que ainda estão atrás de nós? Velha, acho que sim. Elizabeth, temo pelo que possam ter feito com Fanny e os outros. Velha, todos sabiam dos riscos e mesmo assim se ofereceram para ajudar. O que tem vontade de me contar e não diz? Elizabeth, sei que você me ensinou a jamais amaldiçoar. Elmerete e o desdentado falaram em me violentar. Eu estava na gaiola. Usei palavras para amaldiçoá-los. Eu me culpo. Não é verdade. Não tenho remorso algum. Velha, é uma pena. Você tem poder, mas precisa saber das consequências deste poder. O que desejou a eles? Elizabeth, que ficassem impotentes. Velha, é engraçado, mas errado. Elizabeth, John matou a ambos momentos depois. Velha, tire a maldição. Elizabeth, por quê? Velha, porque eles tinham a intenção de feri-la e você os feriu. Que diferença há entre vocês? Elizabeth, está zangada comigo? Velha, de fato, estou. Vou até a aldeia buscar o que precisamos. Não se exponha. Elizabeth, leve as moedas que eu trouxe, por favor. Velha, não fique zangada comigo. Velha, espero demais de você. Espero que seja quem ainda não está pronta para ser. Tenha cuidado. Demoro uns 3 dias, mas volto. Esteja certa de que não vou abandoná-la. Elizabeth, obrigada. Velha, retire o encantamento. Elizabeth, sim, mamãe. Velha, Elizabeth. Elizabeth, você foi a única mãe que tive. Sabe disso. A velha sentiu-se mal, como se algo entrasse em seu corpo. Viu John enforcado. Ouviu os gritos de Elizabeth a chamá-la. Elizabeth, o que foi? Velha, fale comigo, o que foi? Velha, Peter tem tentáculos longos. Sempre devemos nos lembrar que não há colheita sem semeadura. Elizabeth, o que viu? Velha, John foi morto. Elizabeth, meu Deus, até quando isso vai acontecer? Velha, até que o ódio cesse ou queime a todos vocês. Capítulo 24. Maldade sem limites e mais vingança. A mata estava estranhamente silenciosa. Elizabeth tirava a erva daninha da plantação e James dormia dentro da cabana. Ela viu pássaros voarem juntos. Largou o ancinho e pegou a espada. A visão de Peter chegando foi sufocante. Ele estava só. Ela não recuou. Não havia porquê. Sabia que a hora da decisão havia chegado. Ele desmontou. Peter, ora, ora. O rapaz estava certo. É bem escondida esta cabana. Elizabeth, o que fez com Malcolm? Peter, arranquei a pele dele e enforquei o pai. Mas ele cantou muito bem. Pensou que poderia escapar de mim? Elizabeth, tem muita coragem para vir aqui sozinho. Peter, quem disse que preciso de ajuda contra você? Onde está a curandeira? Elizabeth, deixe-nos em paz. Nunca mais vou aparecer. Fique tranquilo. Você será o único herdeiro de Argyll. Deixe-nos em paz. Peter, está implorando? Elizabeth, pedindo. Não há razão para lutarmos mais. Você quer Argyll. Eu não. Meu filho jamais saberá quem é. Fica tudo mais fácil. Peter, se eu confiasse em você. Elizabeth, faço um pacto de sangue com você, se quiser. Peter, seu sangue? Quero, sim. Quero derramar seu sangue. Ele desembainhou a espada e caminhou para ela. A luta era inevitável. Ele atacou e ela respondeu. Os golpes geravam faíscas no ar. Elizabeth sabia que precisava matá-lo ou jamais teria segurança. Peter não queria matá-la. Era visível. Elizabeth, não quer me matar. Peter, não ainda. Elizabeth compreendeu. Lutou com mais determinação e o feriu no ombro direito. Elizabeth, aceite minha oferta, por favor. A dor dele era menor que sua ira. Ele partiu para cima dela apenas para ser ferido mais uma vez. Não podia mais usar o braço direito para segurar a espada. Peter, mate-me logo. Elizabeth, não quero. Não é necessário. Eu desapareço e você herda Argyll. Ela ouviu o tropel de cavalos se aproximando. Viu 4 guardas e uma carruagem chegarem até onde eles estavam. Os guardas desmontaram armados.
A carruagem se abriu e Mary saiu dela. Peter, peguem-na, mas eu a quero viva. Os 4 homens avançaram para Elizabeth. Ela feriu o primeiro e tentou se embrenhar na mata. Mas teve seu caminho cortado por 2 deles. Um deles chegou por detrás, mas ela enfiou a espada em seu abdômen. Tinha uma pequena vantagem. Mary, Peter, o bebê? Peter, deve estar dentro da casa. Elizabeth, não. Elizabeth distraiu-se com o grito de Mary e sentiu a espada entrando em seu braço esquerdo. A espada caiu de suas mãos. Os guardas se jogaram sobre ela, atirando-a no chão. Ela continuou lutando contra os 2 homens. Peter, segurem-na de uma vez. Mas não era fácil. Ela mordia, chutava e dava joelhadas. Os homens acabaram por subjugá-la. Todos os 3 sangrando. Peter, ponham-na em pé. Elizabeth, deixem meu filho em paz. Peter, você me feriu. Elizabeth, deixe meu filho. Peter, me humilhou. Elizabeth, por favor, deixe meu filho em paz. Peter, o que deseja, tia Mary? Mary, peguem o bebê. Ela é sua Peter, mas deixe-a viva. Quero que ela saiba o que é viver perdendo o filho. Elizabeth, não, não. Peter, meu filho tirará seu título. Você não pode levá-lo. Por favor, por favor. Mary e Peter entraram e pegaram o menino adormecido. James acordou assustado e chorou ao ver a mãe ferida entre os guardas. Mary, venha com a vovó, querido. James, mamã. Peter colocou a criança dentro da carruagem e ela partiu. Os gritos de Elizabeth poderiam ser ouvidos a centenas de metros dali. Peter, cale-se. Ele bateu nela com a empunhadura da espada para que ela se calasse. O sangue escorria da testa dela. Peter, amarrem-na na cama e vão embora. Elizabeth acordou com um pano molhado frio sendo passado em seu rosto. Suas mãos estavam amarradas juntas na viga da cama. Uma atadura prende ao ferimento de seu braço. Ela sentiu uma dor intensa em seu baixo ventre. Velha, fique quietinha, querida. Elizabeth, James. A voz dela era apenas um sussurro. Velha, calma, procure não se mexer. Elizabeth, meu filho. Velha, calma, minha filha. A corda que prende a seus braços foi cortada e a velha os desceu devagar para causar menos dor. Elizabeth ardia em febre. Viu a velha limpar seu corpo onde mais doía e tirar o pano cheio de sangue. Sentia-se invadida, mas só conseguia pedaços de raciocínio. Achava que estava tendo um filho e queria ajudá-lo a nascer. Velha, não empurre, Elizabeth. Fique quieta, não faça força agora. Elizabeth, mas James precisa nascer. Ele precisa. A velha levantou e lhe deu uma infusão forte. Elizabeth adormeceu pouco depois. A velha não sabia o que fazer com a rotura que estava vendo. Nunca vira uma selvageria assim. O útero de Elizabeth estava quase do lado de fora do corpo. Não via outra forma de a salvar que não fosse cortá-lo fora. Mas será que ela sobreviveria? Pacientemente, ferveu seus instrumentos. Amarrou as pernas dela para ter espaço e fez a remoção do útero. Ela já tinha perdido tanto sangue que não teve hemorragia. Foram quase 2 semanas de luta contra a morte, mas Elizabeth sobreviveu. Não estava consciente e não compreendia o que lhe era falado. A velha temeu que ela tivesse perdido a sanidade mental. Era mais uma boneca que um ser humano. Deixava a velha fazer o que era preciso, mas não reagia. Era como se tivesse ido embora e deixado apenas uma parte sua no corpo. 3 meses depois, a velha acordou com os gritos dela. Elizabeth lutava com o ar. Bateu na velha, jogando-a no chão. Suas pernas não a sustentavam, mas ela tentou se levantar. A velha jogou água gelada nela. O choque térmico a despertou. Elizabeth, velha? Velha, Elizabeth, pode me compreender? Elizabeth, quando voltou, velha, calma. Elizabeth, o que a conte? A velha viu a razão voltando e com ela a memória. O olhar de Elizabeth ardeu em desespero. Suas mãos se fecharam em seu ventre. Seu grito feriu o coração da velha. Velha, já passou.
Acabou. Tudo acabou. Não haviam lágrimas nos olhos dela. O desespero secara todas elas. A velha nunca lhe perguntou o que acontecera. Quando Elizabeth estivesse pronta, contaria. Aos poucos, conseguiu fazê-la comer. Quando começou a recuperar peso, em dias, conseguiu dar os primeiros passos. A primeira vez que foi levada para fora, seus olhos se ressentiram do sol. A vida havia continuado. A plantação estava crescida, mas não havia mais vida. Eram raras as palavras de Elizabeth. Ela passava horas de olhos fechados, sentada no chão, cabeça encostada na madeira da parede da pequena cabana. Se a velha não forçasse, ela não se movia, não comia. Estava tão fechada em seu sofrimento que nem a velha lhe tinha acesso. Velha, Elizabeth, a plantação precisa de cuidados. Quero que você se levante e vá fazer isso. Elizabeth, mais tarde. Velha, já está tarde demais. Fazem 6 meses que tudo aconteceu. Até quando ficará aí? Elizabeth, me deixe em paz. Velha, não pensa em seu filho com aquela gente. Ele precisa de você. Elizabeth, me deixe em paz. Velha, não pense que vou ficar olhando você ficar inerte. Tenho 60 anos, moça. Estou cansada. Preciso de sua ajuda. Elizabeth, tenho 1000 anos. Estou muito mais cansada. Velha, se não fizer sua parte, não comerá. Elizabeth, eu não tenho fome. Velha, estou me cansado de você. Elizabeth, está bem, velha. Eu vou embora. Ela se levantou e se afastou da cabana. A velha ia gritar para impedi-la de ir, mas Aurora apareceu a seu lado. Aurora, deixe-a ir. Nós ficaremos com ela. Não irá longe. Mas ela precisa se libertar do terror que a imobiliza. Mais que eu, outros melhores estarão com ela. Fique tranquila. Se precisar, mostro a você onde ela está. Velha, a dor dela é insuportável. Temo que ela não supere. Aurora, eu também. Elizabeth andou na mata, sem rumo até se cansar. Deixou-se cair no chão. Enroscou-se e dormiu. A primavera era maravilhosa na mata e a vida a cercava. Mas ela não se dava conta. Acordou com frio, mas não se moveu. Queria morrer. Queria que as lembranças acabassem. Queria silêncio, mas os sons de todas as sortes a cercavam. Cobriu os ouvidos com as mãos, mas o som parecia aumentar. Fechou os olhos com força. A claridade incomodava. Mas de olhos fechados, começou a reviver o terror daquele dia. Abriu os olhos, angustiada. O coração disparado. Sentou-se e abraçou os joelhos. Mas as imagens estavam muito nítidas em sua mente e em seu corpo. A dor, o desespero, a violência, a impotência, James sendo levado chorando. Elizabeth, chega! Viu o filho, correndo no castelo. Ele estava maior, mas não sorria. Ele sempre sorria tanto. Elizabeth, não. Ela se levantou e começou a correr. Colídia com ramos de árvores, tropeçava, mas continuava correndo. Chegou na beira do rio, onde costumava pescar para James. Parou. O rio era caudaloso e ela não se sentia com forças para enfrentá-lo. A água lhe pareceu convidativa. Era só pular e deixar que a correnteza resolvesse de vez. Fechar os olhos e pular. Rápido. Fim de dor, fim de memórias. Aurora, você sabe que não é o fim, filha. Ela se voltou e viu a mãe. Aurora, isso só vai prolongar o sofrimento. Elizabeth, que diferença fará? Aurora, uma imensa diferença. Elizabeth, será? Aurora, acredite em mim. Elizabeth, não sabe o que estou passando. Aurora, sei mais do que pensa. Creia. Elizabeth, não creio em mais nada, mamãe. Aurora, isso, sim, é o pior. Elizabeth se voltou para o rio, resolvida a pular. Aurora, filha, não faça isso. Elizabeth, não pode me impedir, pode. Não puderam impedir Peter, puderam. Quiseram. Aurora, quis. Mas não tenho forças para evitar que se cumpra a lei. Elizabeth, não quero mais ouvir sobre isso. Aurora, escute-me, minha filha, eu lhe imploro.
A aflição na voz da mãe fez Elizabeth se voltar para ela outra vez. Não sabia que fantasmas podiam chorar. Mas, provavelmente, aquilo era apenas mais uma ilusão. Afinal, tinha tantas alucinações, agora. Quem poderia garantir que era real? Elizabeth, é só uma alucinação. Nada disso é real. Aurora, que disse? Elizabeth, você é apenas mais uma alucinação. É como ver Peter toda hora sobre mim. É só mais uma alucinação. Aurora, as alucinações iriam embora se você voltasse a viver. Elizabeth, pra quê? Aurora, salvar seu filho. Elizabeth, não tenho como. Aurora, você nunca foi covarde. Elizabeth, não tenho como, está bem. Não tenho como. Um uivo assustou Elizabeth. Ela se virou para olhar a mata atrás de si. Viu pássaros voando juntos, assustados. Aurora sumiu. Uma pequena raposinha saiu da mata, caindo próxima a Elizabeth. Era um filhote. Estava ferida. Elizabeth ouviu os uivos mais perto e viu dois lobos grandes se aproximando. Eles deviam ter matado a mãe da raposinha e estavam atrás dela. Por um instante, Elizabeth deu de ombros. Que lhe importava o pequeno animal? Os lobos saíram da mata. Elizabeth teve a ideia de correr. Riu de si mesma. Minutos atrás queria se matar. Por que correr, então, dos lobos? A atenção dos animais estava presa na pequena raposa. Ela seria destroçada pelas presas das feras. E daí, pensou Elizabeth. É a vida. O lobo maior rosnou para ela e deu um passo na direção do pequeno animal, que ganhia de medo e dor. Elizabeth se abaixou e pegou um seixo. Atirou na direção do animal que apenas recuou, mas não se afastou. Elizabeth, não tem medo de mim, não é? Mas não posso deixar vocês destruírem a raposa. Ela andou até a pequena e a pegou no colo. Os lobos se aproximaram, salivando. Elizabeth pegou um pedaço de árvore e jogou, atingindo o corpo do lobo maior, que ganiu. Ela se virou e correu. Os lobos atrás dela. Subiu numa pedra e pulou na árvore mais próxima. A raposinha tremia em seus braços. Os lobos tentaram chegar aonde ela estava, mas não conseguiam. Ela não podia descer, eles não podiam subir. Elizabeth, vamos ver quem cansa primeiro. Ela examinou a pequenina que tinha a pata traseira contraída. Elizabeth, você vai ficar boa, pequena. Colocou a mão sobre a pata ferida, mas nada pediu. Não tinha forças para pedir. Nem vontade, nem fé. As horas passaram. Os lobos não se moviam. Elizabeth também não. A raposinha dormia aquecida, traumatizada. Por que a salvou? Elizabeth abriu os olhos e viu uma criatura de orelhas pontudas, rosto longo e bonito, olhos amendoados e escuros. Elizabeth, quem é você? Elfa, um ser da mata. Elizabeth, outra alucinação. Elfa, você é uma alucinação? Elizabeth, eu, não. Elfa, então, por que a salvou? Elizabeth, não quero conversar com uma alucinação. Elfa, me responda e eu me vou. Elizabeth, diabos, não tenho sossego nem em cima de uma árvore. Elfa, por que a salvou, humana? Elizabeth, porque ela não podia se defender. Eles iriam destroçá-la viva. Elfa, mas eles, agora, podem matar você também. Elizabeth, não me importo em morrer. Elfa, por amor a ela? Elizabeth olhou o pequeno ser detidamente. Riu sem querer. Elizabeth, não, não por amor a ela. Não tenho qualquer sentimento dentro de mim. Elfa, então, por quê? Elizabeth, você é a alucinação mais chata que já vi. Elfa, mas não sou uma alucinação. Você, sim. Elizabeth, desapareça, está bem? Não quero conversar. Elfa, ela perdeu tudo. Por que não a deixou morrer, então? Ela não tem mais nada. Elizabeth fechou os olhos. As alucinações desapareciam com o tempo. Mas a presença do ser continuou. A noite chegou e ela não foi embora. Elizabeth se moveu dolorida. A raposinha tremia. Elfa, ela precisa comer. Elizabeth, não tenho nada para ela aqui. Elfa,
os lobos não foram embora. Elizabeth, eu sei, olhe, se você é mesmo um ser da mata, espante-os. Elfa, é o que quer. Elizabeth, isso, mande-os embora. Elfa, está bem. A pequena criatura desceu ao chão e espantou os lobos. Elizabeth, ótimo. Os lobos, também, eram alucinações. Elfa, pode descer, humana. Elizabeth desceu. Elfa, vai ter que passar a noite aqui. Não vai encontrar o caminho de volta agora. Elizabeth, quem disse que quero voltar? Elfa, quando se está perdido, como você está, sempre se deve buscar o caminho de volta. Elizabeth, preciso arranjar algo para ela comer. Elfa, aqueça a barriga dela até voltar para seu lugar. Elizabeth, faça isso você mesma. Elfa, mas você disse que sou apenas uma alucinação. Elizabeth sorriu. Sua loucura estava ficando cada vez pior. Talvez, fosse esse seu destino. Enlouquecer. Era o único caminho viável para esquecer. Elfa, depressa, coloque sua mão na barriga dela. Elizabeth o fez. Aceitava a loucura, tranquilamente. Já que não tinha coragem para se matar, esse seria o caminho mais fácil. Quanto tempo duraria na mata? Seria uma boa solução. Elfa, humana, cuide dela. Ela cuidará de você. A elfa sumiu. Elizabeth suspirou. Ajeitou-se no chão e adormeceu. A manhã clara e fria a acordou. A raposinha continuava em seus braços. Elizabeth se levantou e começou a andar. Seguiu o rio até o lugar que conhecia bem e foi para a cabana. A fumaça na chaminé denunciava a presença da velha. Ela entrou e viu a velha sentada, pitando seu cachimbo. Elizabeth, velha, ela precisa de sua ajuda. A velha se levantou e olhou a raposinha. Velha, sabe o que tem que fazer. Elizabeth, perdi o jeito. Velha, se a quiser curada, cure-a. Elizabeth bufou e tratou do bichinho. Deu a ela de comer e olhou a velha. Elizabeth, posso deixá-la aqui? Velha, se vai embora, leve-a com você. Elizabeth, não tenho como cuidar dela. Velha, então, não se vá. Mas se resolver ficar, as coisas terão que ser diferentes. Elizabeth, está me pedindo demais. Velha, você está com muita pena de si mesma. Nem pensa em James. Elizabeth, pena de mim mesma? Você viu o que ele fez. Você sabe tudo. Velha, está com tanto medo que se recusa a viver. Elizabeth, não quero ouvir. Velha, mas tem que ouvir. Você abandonou seu filho à própria sorte. Como tem coragem? Malcolm foi torturado e morto por querer ajudar você, John foi enforcado. O sacrifício deles nada significou. Você está viva por alguma razão. Quanto tempo acha que vai passar como está? Quanto tempo acha que eu vou viver? Quem vai cuidar de você? Elizabeth, nada lhe peço. Velha, e nada me dá. Elizabeth, nada mais tenho a dar, velha. Velha, você é covarde. Elizabeth, talvez, seja mesmo. Velha, sua dor é grande? Quanta dor seu filho terá que passar? O que acha que ele está passando? Elizabeth, pare. Velha, menina mimada e egoísta. James pode estar sendo ferido todos os dias por Peter. Elizabeth, pare. Velha, seu egoísmo me ofende. Você nunca mereceu James. Elizabeth pegou um punhal, agarrou a velha e o encostou no pescoço dela. Elizabeth, eu lhe disse para parar. O olhar da velha abrandou, mas seu rosto permaneceu sério. Elizabeth piscou, tomando consciência do que estava fazendo. Deixou cair o punhal e soltou a velha. Elizabeth, eu não. Me perdoe, me perdoe. Ela se ajoelhou na frente da velha e começou a chorar. A velha colocou a mão no ombro dela, mas como vinha fazendo, ela se retraiu. Não permitia qualquer contato com seu corpo desde a violação. Velha, eu a perdoo, Elizabeth. Ela ficou de joelhos no chão, o corpo tremendo com a vazão dos sentimentos guardados. A velha se abaixou perto dela e, gentilmente, foi colocando os braços ao redor dela, até que Elizabeth não mais fugisse ao contato. Velha, agora, você vai voltar.
Elizabeth começou a se forçar a trabalhar. Voltou a plantar e a treinar a espada. A raposinha dormia com ela e a seguia a toda parte. A velha a viu ficar mais forte. A cada dia, a resolução no olhar dela crescia. Elizabeth nada comentava sobre seus planos. O outono chegou, deixando a mata mais bela. Fazia um ano que James tinha sido roubado delas. Elizabeth, velha, vou a Argyle, vou recuperar meu filho. Velha, precisamos de um plano, antes. Elizabeth, meu filho fez 2 anos longe de mim. Não quero mais ficar sem ele. Estou pronta, agora. Não o quero com eles. Ele não será um deles. Velha, pode ser morta. Elizabeth, estou morta. Preciso fazer isso. Enquanto eu duelo com Peter, você tira meu filho de lá. Velha, mas não sem antes termos um bom plano. Vamos voltar a Argyle e ver como está a situação. Tenho como ser informada. Elas partiram, com a raposinha junto. Elizabeth voltou a montar. Acamparam nas proximidades de Argyle e a velha foi até seus informantes. Quando ela voltou, tinha o rosto preocupado. Velha, James está bem. Seus irmãos vivem em Londres, agora. Peter reina em Argyle. A vida dos aldeões está um inferno. Todos o temem e odeiam. Os guardas recebem alto soldo, mas não lhes são fiéis. Pauline é estéril. Assim, James é o único herdeiro de Argyle. Elizabeth, eles estão lá? Velha, sim. Elizabeth, amanhã, vou a Argyle. Vou desafiar Peter para uma luta no pátio do castelo. Velha, Peter teve aulas com professores franceses. Elizabeth, ele não pode me vencer. Não com o ódio que tenho dele. Velha, ódio é o pior sentimento possível. Elizabeth, não me peça para perdoá-los, velha. Não sou capaz. Não sou você. Velha, se você perder. Elizabeth, serei morta. Que diferença fará? Mas preciso tentar. Velha, vamos juntas, então. Elizabeth, não quero arriscá-la. Velha, há uma ordem para minha captura se me aproximar de Argyle. Elizabeth, até contra você? Velha, os aldeões me darão cobertura. Elizabeth, se eu morrer amanhã, dê um jeito de tirar James daqui. Leve-o para Keppoch. Richard vai recebê-lo. Velha, o que a faz pensar assim? Elizabeth, vai entregar a ele esta carta. Conto tudo, ele vai entender. A velha pegou a carta e a guardou. Velha, seu destino era unir as duas casas e acabar com esta guerra. Elizabeth, parece que fiz, exatamente, o contrário. Velha, venha, quero protegê-la com os elementos. Elizabeth, sabe que não creio em mais nada. Velha, sei que acha que não. Faça-me a vontade. Na manhã seguinte, a velha seguiu pelo norte do castelo, sendo recebida pelos aldeões. Avisou-os do intento de Elizabeth e eles correram para avisar aos outros. Desde o dia da violação, Elizabeth se vestia com calças compridas. Quando ela apareceu nos portões do castelo não foi reconhecida de imediato. Guarda 1, o que deseja, cavaleiro? Elizabeth, desafio Peter MacDougall a um duelo de honra. Guarda 1, você o quê? Elizabeth, eu o acuso de assassinar o Lorde de Argyle e roubar meu filho. Guarda 1, quem é ela? Guarda 2, a filha de Mestre Angus. Guarda 1, aquela que Mestre Peter. Guarda 2, ela mesma. Deixe-a entrar. Os portões foram abertos. O chefe da guarda parou no caminho dela. Chefe, senhora, o que diz é absurdo. Não pode desafiar seu primo. Elizabeth, posso. Se ele recusar duelar comigo, irei ao rei. Chefe, mas, senhora, ele vai matá-la. Elizabeth, então, não há o que temer. Ah, Peter apareceu no pátio. Ele estava mais forte. Peter, você? Elizabeth, eu o desafio, Peter. Peter, ora, ora. Então, me desafia ou me quer mais, rameira. Elizabeth, você matou tio Oliver e roubou meu filho. Enfrente-me por sua honra. Peter, posso mandar prendê-la e enforcá-la, Elizabeth. Não preciso brincar com você.
Os aldeões e os guardas estavam se aproximando. Elizabeth, uma carta minha está nas mãos do ministro. O parlamento será informado de seus crimes. Tenho testemunhas de seus atos. Peter, quem? Uma velha feiticeira? Elizabeth, eles também. Ela apontou para o povo. Peter riu. Peter, acha que eles falariam contra mim? Contra tia Mary? Elizabeth, você os trata com o mesmo desprezo que ela. Por que acha que eles o defenderiam? Desafio sua honra. Está fugindo como um covarde. Você é um covarde que precisa que amarrem para você uma mulher para que a violente. O ódio dela era tão sólido quanto as paredes do castelo. Mary e Pauline apareceram. Mary, o que ela faz aqui? Peter, está me desafiando para um duelo. Um duelo de honra. Mary, mate-a, já. Peter, guardas, prendam-na. Elizabeth, ele está se recusando a duelar por sua honra. Está assumindo a culpa de ter assassinado tio Oliver. Ele não merece ser Lorde de Argyll. Eles roubaram meu filho. Eu o acuso de ser um assassino covarde, Peter McDougal. Os guardas ficaram indecisos. O desafio precisava ser honrado. Peter, prendam-na. Chefe, mestre Peter, senhor, se me permite, não pode recusar o desafio. Foi feito na frente de todos. Se a prendermos, sua honra estará maculada. Não poderei garantir a lealdade dos homens. Eles são guerreiros, senhor. Não os seguirão mais. Pauline, mate-a, Peter. Ela não pode vencê-lo. Elizabeth desmontou. O coração estava sereno. O ódio lhe dava forças sobre-humanas. Ela queria matar a todos eles. Peter, eu aceito seu desafio, rameira. Tragam-me minha espada. Elizabeth evitava olhar para os lados. Queria toda sua concentração. Tirou o casaco e pegou a espada. Peter estava irritado e era visível seu nervosismo. Não compreendia como ela estava em pé já que se esforçara tanto para aleijá-la. A espada foi trazida e eles se enfrentaram. A velha conseguiu chegar na torre norte e começou a fazer seus feitiços. Anne correu até ela. Os aldeões e os guardas ficaram em volta dos duelantes. Os olhos de Elizabeth estavam mais verdes que nunca e faiscavam. Peter sorriu, irônico. O primeiro golpe foi de Elizabeth. Peter esperava mais força. Animou-se a golpear. A técnica dele tinha melhorado muito, mas sua prepotência tinha crescido ainda mais. Elizabeth trocou golpes para aprender sobre ele. Ele esperava mais dela. Com os gritos dos guardas, partiu para o ataque, fazendo-a recuar muitos passos até conseguir cortá-la, levemente, no braço esquerdo. Peter, ora, prima, perdeu o jeito. Os golpes se sucediam de parte, num balé trágico. A velha temia que Elizabeth não conseguisse vencer. Velha, onde está o menino? Anne, trancado no quarto. Milady não quer que ele veja a mãe. Teme que ele se lembre dela. Velha, precisamos tirá-lo daqui. Se Elizabeth perder o duelo, ele não poderá continuar aqui. A luta estava mais feroz. Peter crescera no combate e Elizabeth parecia estar-se cansado. A confiança de Peter nos golpes era grande e os aldeões viam Elizabeth se defender com dificuldade. Peter, pensando bem, rameira, não vou matá-la ainda. Vou me servir mais de você. Ele deu um golpe de cima para baixo e a espada dela cortou a musculatura do flanco esquerdo dele. O susto fez Peter parar. Elizabeth, lute, chacal. Ele levantou a espada. A dor nada era perante o ódio que ele sentia por ela. A espada dele a feriu no ombro, mas a resposta foi um corte profundo em sua coxa. Ele recuou, ofegante. Ambos estavam cansados. Mas a fúria de Elizabeth lhe dava uma reserva. Mary, matem-na. Um guarda levantou o arco, mas foi detido pelos aldeões. Aldeão, é uma luta por honra. Ninguém pode interferir. Os aldeões se posicionaram na frente dos guardas, mas o próprio chefe da guarda nada faria contra a filha de Angus. Elizabeth, lute. Peter estava assustado, agora. Sentia dores nos cortes recebidos. A espada de Elizabeth o fustigou velozmente. Ele só tinha uma opção, atacar.
Correu sobre ela, as espadas se encontrando. O peso dele servindo como ariete contra ela. Caíram no chão, exaustos, feridos. Elizabeth girou o corpo e, de joelhos, o atingiu no abdômen. Peter gritou. O sangue brotava dele agora. Elizabeth, morra! Ela enfiou a espada no peito dele e a retirou, girando o punho. Peter tombou, morto. Pauline desmaiou. Os aldeões gritaram, comemorando. Mary, prendam-na. Elizabeth, Lady Mary foi cúmplice na morte do Lorde. Ela roubou meu filho e os guardas que estiveram lá, sabem que isso é verdade. Meu filho é o Lorde de Argyll. Ela é a assassina do tio Oliver. Chefe, seu filho é o Lorde de Argyll, senhora. Mas ela é a Milady de Argyll. Precisamos cumprir suas ordens. Fanny, Lady Mary tem nos dado uma vida de inferno. John e Malcolm foram torturados e mortos. Meu marido foi morto. Até quando ficaremos à mercê dela? Mary sabia que estava vencida. Entrou correndo para matar James, mas encontrou a velha no caminho. Velha, já chega, minha amiga. Não haverão mais mortes. Elizabeth entrou com guardas a segui-la. Velha, não a mate. Elizabeth, eu não a quero morta. Quero que ela prove do próprio veneno. Você, tia Mary, ficará confinada na torre até morrer, mas não dormirá o chão. Comerá o que lhe for dado, mas não serão restos. Terá as roupas que lhe forem dadas, mas não passará frio. Jamais sairá de lá. Jamais voltará a tramar contra os outros. Jamais verá meu filho novamente. Levem-na. Chefe, senhora, sua autoridade será contestada por seus irmãos. Elizabeth, eu sei, vou até Edimburgo falar com o rei. Quero que o rei referende tudo. Acalme os aldeões e os soldados. Todos serão respeitados até que o rei decida. Peter não será enterrado no mausoléu da família. Queimem o corpo dele. Prendam a mulher dele. Chefe, sim, senhora. Elizabeth, onde está James? Velha, nos aposentos de Jack. Elas foram até lá. Fanny abriu a porta e um gorducho menino de 2 anos as olhou, curioso. Elizabeth, James, sou eu, sua mãe. O menino fez cara de surpresa. Fanny, ele não fala. Elizabeth, vem aqui, James. Ela se ajoelhou no chão, mas o menino não se aproximou. Velha, James, não tenha medo. Venha, veja o que temos para você. Ela mostrou a raposinha de olhos brilhantes. O menino sorriu e se aproximou. A velha permitiu que ele tocasse o bichinho. Os olhos de Elizabeth brilhavam, mas ela tinha medo de assustá-lo. Elizabeth, James, não se lembra de mim. O menino a olhou sério. Ao ver o sangue na blusa dela, arregalou os olhos. James, mama. Ela o abraçou e chorou. Todos choraram. Capítulo 25. Argyll e Keppoch unidos. No dia seguinte, Elizabeth chamou a velha. Elizabeth, vou a Edimburgo. Preciso falar com o rei. Preciso falar com meus irmãos. A decisão do rei será respeitada por mim. Queria que fosse comigo. Velha, por quê? Elizabeth, meu corpo é minha testemunha, mas sua presença me dá confiança. Nada quero para mim, mas Argyll precisa continuar. Velha, leve Padre Joseph também. Elizabeth, estou mandando Pauline de volta para seu pai com todas as joias de Peter. A maioria delas, de Mary. Velha, sua vingança está completa. Elizabeth, sim, está. Está. ELHA, vença esse ódio, Elizabeth. Elizabeth, quando as cicatrizes tiverem me deixado, velha. A feiticeira sabia que não adiantava argumentar. Não ainda. Quase 2 meses depois, Elizabeth causou nova comoção na corte britânica. O rei a recebeu deliciado com a história que ela trazia. Quis ver as cicatrizes e se horrorizou. Julgou que ela estava vingada. Determinou que James tomasse posse das terras do clã, tendo a mãe como tutora. Frank e William ficaram revoltados com Elizabeth. Ela desapareceu sem os avisar. Não sabiam que James estava em Argyll, já que Peter não os queria lá.
Elizabeth pediu a Frank que assumisse tudo até James ter condições de o fazer, se quisesse. Ele, prontamente, aceitou. Ambos voltariam a Argyll. Elizabeth retornou à Escócia. Argyll ficaria ainda melhor e James cresceria em segurança. Havia, ainda, um último ato. Elizabeth, velha, queria sua opinião, por favor. Keppoch está falida. Meu pai me deixou muito ouro. Creio que boa parte do necessário para ajudar Richard. Meu filho não precisará dele. Nem eu. Queria ir até lá e conversar com ele. Contar a verdade. Agora, posso fazer isso. Velha, poderia ter feito antes, também. Elizabeth, por favor, não me recrimine mais. O que acha? Velha, acha que ele aceitará? Elizabeth, vou fazer a ele uma proposta, acho que, irrecusável. Velha, siga seu coração. Elizabeth, cuide de James por mim. Vou ficar fora uns dias. A visão do imenso castelo de Keppoch deu a ela saudade. Amava aquelas paredes, o musgo que cobria as paredes. Os vitrais eram ainda belos. Eram visíveis os sinais de desgaste e de pobreza. Poucos guardas lá estavam e abriram os portões. Sabiam que ela estava viva, mas, agora, ela era do inimigo. A hostilidade dos aldeões era discreta, mas real. Elizabeth entrou sem esperar convite. Encontrou Richard na biblioteca, lendo. Ele se levantou ao vê-la, surpreso e zangado. Ela se surpreendeu com o envelhecimento que ele teve. Ele se chocou com a rigidez do corpo dela. Elizabeth, posso falar com você? Richard, veio me matar, também. Elizabeth, vim lhe contar tudo o que aconteceu nestes últimos 4 anos. Richard, não estou interessado. Você não é bem-vinda aqui. Elizabeth, em respeito ao amor que, um dia, tivemos um pelo outro, peço-lhe que me ouça. Richard, quantas mentiras mais vai me contar? Elizabeth, sirva-me um malte e me ouça, está bem. Ele a ouviu por muitas horas. Ela lhe contou tudo, todos os detalhes mais dolorosos. Mostrou-lhe as cicatrizes que tinha. Sem palavras, Richard chorou muito. Eles se abraçaram e choraram juntos. Finalmente, Elizabeth se permitiu sentir o que tinha sofrido no último ano. Richard, por que não me disse? Elizabeth, não queria perder James. Não queria perder a chance de pertencer a algum lugar. Richard, você se vingou deles todos. Elizabeth, sim, me vinguei. Ouça, Richard, quero lhe dar uma coisa, por Keppoch. Ela lhe deu uma maleta pesada. Ele abriu e viu o ouro de Angus. Richard, o que é isso, Elizabeth? Elizabeth, parte da minha herança. Quero que use isso para revitalizar estas terras. Richard, nunca aceitaria isso. Elizabeth, continua orgulhoso e burro, Richard. Keppoch está morrendo. Não é justo. Estas terras são sua herança e foram meu lar. Amo cada polegada deste chão. Jamais amarei Argyll. É sinônimo de dor para mim. Aceite, por favor. Richard, é esmola. Elizabeth, não, é dote. Case-se comigo. Você não ama ninguém, não está comprometido. Casados, uniremos Argyll e Keppoch. Seremos a casa mais forte. Poremos fim à guerra que me custou tanta dor. Richard, enlouqueceu? Seus meio-irmãos jamais aceitariam isso. Elizabeth, o rei aceitou. Tenho aqui a ordem dele. Richard leu a carta real aceitando a união das casas. Richard, enlouqueceu mesmo. Elizabeth, será que eu suportaria tudo o que passei se não tivesse enlouquecido? Richard, preciso pensar. Não é uma decisão fácil. Elizabeth, compreendo. Não precisa aceitar. Richard, espere. Sabe que amo você. A união das casas é inimaginável. Elizabeth, é a salvação. Richard respirou fundo e sorriu. Richard, não é certo a mulher pedir o homem em casamento. Ela riu e eles se abraçaram. Elizabeth, Richard, você entende que, depois do que passei com Peter. Richard, eu entendo. Não se preocupe. Será como você desejar. Somos irmãos.
6 meses depois, as casas estavam reunidas, independentes, mas somadas. Velha, você cumpriu seu destino. Uniu as casas. Mas a que preço, minha amiga? Elizabeth, meu sangue, minhas lágrimas, meu coração. Velha, pior, sua fé. Ligou-se a eles por laços mais fortes. Tão fortes quanto o amor. Elizabeth, tem horror de pensar neles. Especialmente Peter e tia Mary. Nunca lhe contei o que aconteceu naquele dia. Quero lhe contar. Velha, temi por sua mente. Temi que a perdesse. Elizabeth, creio que a perdi, por um tempo. Não imagina as alucinações que tive. Velha, o que a fez voltar para a cabana? Elizabeth, uma alucinação de orelhas pontudas, 2 lobos e uma raposa. Velha, Elizabeth. Elizabeth, velha, você tem um nome? Velha, é HLM. Elizabeth, que nome é esse? Velha, de elfos. Argyll e Keppoch se tornaram exemplos de condados. Os aldeões aprendiam a ler e escrever e eram tratados com respeito. Elizabeth cozinhava para eles todas as Páscoas. Eram festas divertidas que todos esperavam com ansiedade. Fanny e Anne se tornaram as melhores amigas de Elizabeth, que evitava a corte o máximo possível. Era comum as 3 se reunirem para bordar e tagarelar. Elizabeth as ensinou a ler e escrever e lhes deu casas confortáveis e bons provimentos. O filho mais novo de Fanny quis estudar e foi para a Universidade de Edimburgo. A velha conseguiu convencê-la a se dedicar mais à magia da cura e, não raro, ela cruzava com um ser pequeno de orelhas pontudas, tagarela e sorridente. A raposinha, um dia, desapareceu. Meses depois, trouxe 3 filhotes lindos para Argyll, para a felicidade de James. Mary enlouqueceu até morrer sozinha. Frank tornou-se um ótimo administrador. Casou-se com uma jovem escocesa de família nobre e teve 6 filhos. Nunca perdoou Elizabeth por ter se casado com Richard. William foi para a Espanha e nunca mais souberam dele. Richard e Elizabeth voltaram a ser unidos como sempre. Irmãos na alma. James cresceu amando as estrelas. Viveu em Argyll e em Keppoch. Deixou Argyll aos cuidados do tio e tornou-se um astrônomo renomado na Europa. Amava a casa da montanha, onde ia frequentemente com a mãe. A velha morreu tranquilamente 5 anos depois. Os aldeões de Argyll e Keppoch prantearam sua partida. Elizabeth morreu aos 47 anos, vítima de um ataque cardíaco. Já vinha se sentindo mal, mas preferiu poupar Richard. Estava passeando no jardim de Keppoch, agora cheio de vida, e viu o pai e a mãe. A dor no peito foi forte e lhe tirou o ar. Ela não se manteve em pé. De joelhos, viu Angus e Aurora se aproximarem. Elizabeth, matei Peter, num duelo. Angus, nós sabemos, mas fez muitas coisas boas, também. Elizabeth, vou morrer? Aurora, estamos aqui para buscá-la, minha filha. Elizabeth, e James? Angus sorriu e Elizabeth viu James se aproximar sorrindo. Ele lhe estendeu a mão e ela abriu os olhos no campo da eternidade. Epílogo. Elos que libertam. Tempos após seu desencarne, ao lado de Angus e Aurora, Elizabeth foi convidada por Meranhos, um espírito protetor que a acompanhava há séculos, a conhecer a raiz de tudo o que havia vivido. Os 3 de mãos dadas assistiram, atônitos, algo que sequer conseguiam compreender, porque se viam numa grande tela com outros corpos, outros nomes. Elizabeth sabia que era o sarraceno cruel que desrespeitava tudo e todos e que só almejava poder. Com lágrimas a lavar seu lindo rosto, viu mais uma vez, o deserto infinito, a espada de ouro e mulheres gritando nas mãos de seus homens. Reconheceu numa delas Mary e seu filho, Peter. Angus e Aurora reconheceram-se como esses homens cruéis. Arrependimento, vergonha e culpa lhes tombaram as frontes. Meranhos, com amor e carinho, lhes falou sobre o plantio voluntário, mas a colheita obrigatória. Mas, disse-lhes que a culpa apenas aprisiona os seres envolvidos naquela terrível cena e, por isso, haviam sofrido tanto em suas últimas encarnações.
Ofereceu-lhes um bálsamo, na oportunidade de reencarnarem com esses mesmos espíritos, para mútuo resgate. E assim foi. Pelos séculos seguintes, foram renascendo próximos, juntos. Muita dor e sangue ainda correu, mas a evolução foi tomando seu assento em seus corações. Elizabeth, James e Pauline cruzaram-se algumas vezes. Elizabeth e James como parceiros de muitas batalhas. Pauline como filha de ambos. Elizabeth e Richard permaneceram amigos como foram. Logo, se amavam todos como irmãos e a amizade os envolvera para sempre. Conta-nos Elizabeth que em sua última encarnação, nasceu filha de Mary e Oliver. Irmã de Peter e Jack. Geoffrey, na mesma família, atormentado por mediunidade ostensiva e missão reparadora com imensas dificuldades de perdoar e esquecer. Todos polidos pelo tempo que educa. Todos abraçados pela doutrina dos espíritos, aprendendo a dar mais que receber e, sobretudo, a perdoar e pedir perdão. Elizabeth não carrega mais as cicatrizes da dor sofrida. Substituiu-as pela certeza de que somos livres para criar nossas histórias mas, convidados a lê-as até 70 vezes 7, transformando os laços de ferro que aprisionavam, em laços coloridos de flores que perfumam e aproximam. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.